Olá, eu sou o Arthur, eu sou um dos sócios da Atmagenos e da Ontológica. Estou aqui com o... Edu. Bom, eu sou Edu, Eduardo Afonso, também sócio da Atmagenos, da Ontológica, e um prazer estar aqui com você e com vocês para conversar sobre os temas que vão aparecendo, né? A ideia é papo aberto e solto. Isso. Edu, a gente se Então, conhece desde 2004, quando tive o prazer de participar de um programa de liderança que você estava conduzindo. Eu era gestor, na época, de um grande banco, e trazendo aqui o meu relato, né? Eu fui tão impactado por tudo aquilo que eu vi e pude aplicar, que eu acho que, como nada é por acaso, né, estamos aqui representando, né, parte da sociedade da Atma e continuando a fazer isso, né? E aí me veio uma reflexão: o que mudou e o que não mudou naquilo que a gente faz, naquilo que as empresas, os líderes, os clientes demandam, né? Às vezes eu fico refletindo e a sensação que eu tenho é que mudou muita coisa e não mudou muita coisa. eu queria dizer, assim, de cara eu ia dizer, nossa, aquela pessoa que você conheceu não existe mais. E logo depois me dei conta de que muito do que eu acreditava, então sigo acreditando. Então também tem isso, né? Eu acho que mudança e mudar é inquestionável, mudamos, mudaremos. Agora, fazer isso de maneira mais leve ou mais deliberada, eu acho que é uma questão, né? E isso é parte do que a gente faz também. Sim. Eu costumo dizer que a gente só vai conseguir levar um processo de mudança ou ajudar alguém a mudar até o lugar onde a gente está, né? Qualquer coisa além disso é fantasia, é uma falsa promessa, né? E eu sinto de verdade também que você mudou bastante, né? Assim, eu acho que o nosso olhar, né, enquanto profissionais, assim, tem mudado, acho que tem refinado, né? Ao ponto da gente se posicionar, né, a partir desse ano de 2025, de fato, como uma consultoria de transformação cultural, né? Uhum. Algo que foi se consolidando ao longo do tempo, né? E você, como você mesmo diz, é jovem há mais tempo do que eu, né? Uhum. Mas eu queria te escutar, assim, cara, o que você percebe? Você interage muito, né, com C-Level, em conversas individuais, processos de coaching, mentoria, assim, o que você percebe que roda na cabeça, no coração, né, no fazer desse grupo executivo que você convive no dia a dia, né? Eu queria dar um passo para trás, se você permitir, porque assim, eu acho que antes da gente falar sobre isso, eu acho que é importante, assim, eu tenho me perguntado muito o que passa na minha cabeça, né? E no meu corpo, talvez o corpo tenha sido para mim um espaço de aprendizagem mais novo. Então, uma grande diferença de 20 anos para cá, sem dúvida, é hoje ter um pouco mais de consciência do corpo que eu habito, né? Então, incluir o corpo na intervenção, na aprendizagem, é algo que faz parte daquilo que a gente acredita e fazer as coisas no aqui e agora, né? Então, eu acho que o que mudou muito, eu sempre me senti muito acelerado, com muita energia, com muita vontade de apoiar e acompanhar a transformação de indivíduos, times e empresas, Uhum. mas hoje eu sinto que essa pessoa que eu estou sendo hoje, ela chega de um lugar que eu acho que é mais verdadeiro, mais genuíno, sabe? Eu sinto que, passando os 60 anos, né, eu vou completar 63 anos esse ano, vai permitindo também que a perspectiva vá mudando, né? E claramente eu já sei
que aquilo que eu deixarei e viverei para frente tende a ser muito menor do que aquilo que eu já vivi, mas em termos de impacto, de legado e de consciência do que eu quero fazer, eu acho que aumenta. Então, o que eu realmente percebo é que o mundo era mais separado entre a vida executiva e o ser humano que era esta ou este executivo fora dali. E se a gente olhar para o passado, bem mais para trás, a origem do trabalho, na minha opinião, ela integrava isso, né? Os artesãos eram cidadãos vivendo a sua profissão no dia a dia. Então não tinha uma distinção, agora eu serei um ferreiro, agora eu vou na escola do meu filho, né? As coisas estavam muito mais misturadas. Então, se for olhar, roupas para crianças é um artefato muito novo. Até 100 anos atrás não existia roupa para criança. Existia roupa no tamanho da criança, mas não tinha essa distinção. E hoje eu vejo, eu sinto, vai mais do que eu vejo, uma necessidade, uma volta desse viver o papel de um lugar mais genuíno, de eu sou quem eu sou dentro da organização. Então, o que eu habito como papel executivo, estou falando eu genericamente, não dá para distinguir muito mais de quem eu sou no final de semana no jogo de futebol, porque as redes sociais e a conexão de informação hoje levam esses campos para estarem juntos. Então, a gente vê uma série de pessoas sendo desligadas porque fizeram um comentário homofóbico, racista, fora do ambiente de trabalho, e a empresa se vê quase que obrigada a desligar essa pessoa, o que eu acho ótimo. Então, essa distinção, esse pendurar a alma no cabide para ir trabalhar, eu sinto que isso está diminuindo, e eu gosto de ver essa volta aonde cada um de nós passa a ser um artesão de novo, dentro da sociedade, no recorte empresa. Escutando, eu comecei a ver uma série de cenas, né? E uma fala que tem me acompanhado mais recentemente, né, como uma espécie de um mantra orientador, é assim, cara, aquilo que é de verdade vale a pena. Né? Isso inclui, né, o que eu escolho fazer comigo ou não escolho. Puxa, tá na dúvida se não é de verdade? Checa se faz sentido, né? E recentemente eu estava num projeto, num dos nossos clientes, né? Um projeto de cultura. O projeto de cultura, assim, sempre vai ter ali algum grau de ceticismo, né? Se é para valer, se não é para valer, se é de verdade, se não é de verdade, né? Falas do tipo, puxa, a gente já tentou fazer isso inúmeras vezes e não aconteceu. E eu me vi dizendo que eu gostava muito de estar naquele projeto, por mais desafiador que fosse, porque independente dos desafios, né, ou do tempo, é de verdade. E aí eu acho que inclui muito, né, o que a gente escolhe fazer com as nossas vidas enquanto pessoas, né? E eu tenho vontade de escutar, assim, as pessoas que trabalham com a gente, né, que estão há alguns anos já, falar assim, o que aconteceu na sua vida desde o momento que você começou a trabalhar com a gente, né? Eu posso falar por mim desde o momento que eu te conheci, desde o momento que a gente decidiu se juntar na Atma, assim, é inevitável não ser a mesma pessoa, mas em busca de ser mais de verdade, né? Eu acho que eu me lembro de algumas cenas de como é que a gente se vestia alguns anos atrás, né? Era para agradar, era para dar dentro de um lugar, né? E aí eu sinto mesmo uma diferença entre o que é mais vivo ou menos vivo dentro dos clientes, das empresas, no mundo executivo, a partir dessa distinção. É de verdade ou não é de verdade? E aí não estou entrando no mérito, né, se aquele de verdade
se tem crenças iguais ou não. Eu admiro, inclusive, tudo aquilo que é de verdade, mesmo assim, para mim é contrário ou estranho. Claro que eu não estou falando aqui de extremismo, né? Claro. Mas, por exemplo, eu vejo empresas de verdade buscando a tal da performance e nosso papel talvez seja assim, como é que a gente dá os contornos para que isso não vire um excesso, né? Então eu estou aqui fazendo uma breve retrospectiva mesmo, né? Acho que o que a gente busca fazer na Atma é de verdade, né? E muitas vezes os clientes não sabem dizer o porquê que nos contratam, né? Mas eles falam assim, olha, eles vêm aqui e eles fazem, de alguma maneira acontecer, né? Eu recebi um feedback essa semana de um projeto de transformação cultural, que eu não estava presente no evento, mas foi uma entrega de encerramento de um ciclo, né? E que o relato do time foi assim, que olha, valeu muito a pena, a gente estava cético no início, a gente viu em 6 meses mudanças acontecerem de fato aqui, né? Então é de verdade, né? O que eu vejo é que essa dificuldade que os clientes têm de dizer o que a gente faz, nós também temos, né? Sim. Porque quando a gente olha, por mais que a gente tenha uma equipe de marketing super competente, nós mesmos, sócios, não conseguimos colocar em palavras, pelo menos vou falar por mim, não consigo colocar em palavras o que é a Atma Gênios ou todas as nossas crenças. Agora, algumas características eu acho que elas acabam permeando a nossa relação com os clientes ao longo do tempo. Então, eu tenho bastante orgulho de ter relações muito longas com os clientes, né? E dessas relações não quer dizer que é o mesmo interlocutor que está no cliente, porque tem turnovers naturais do cliente, novas pessoas interagindo conosco, mas a relação continua baseada em alguns critérios que talvez nem tão descritos. Não sei se tem um critério explícito, mas, por exemplo, quando se falava de roupa, eu sinto que eu me visto como eu me visto pelo mesmo motivo, respeito. O que talvez mudou é porque alguns anos atrás essa visão era respeito ao outro. Então era uma tentativa de respeitar o que aquele cliente em especial gostaria de ter como um fornecedor ou uma pessoa se relacionando com ele. E hoje eu sinto que o respeito é comigo. Então eu respeito como eu me sinto bem frente àquele cliente. E isso não quer dizer que eu não vá utilizar roupas diferentes em ambientes diferentes, né? Mas eu sinto que quando a gente busca a essência, essa essência, voltando ao seu ponto inicial, né, do que mudou nesses 20, 21 anos, o que mudou talvez é a maneira com que o respeito, a verdade, esses valores vão acontecendo, talvez eles sejam embalados diferentes, tenham um posicionamento de marketing, de marca diferente, não só dos clientes como nosso, né? Porque os clientes que nós atendemos há muito tempo também mudaram muito, né? Não só na maneira de se vestir, na maneira de se colocar, como no próprio ativismo daquilo que defendem, daquilo que vocalizam no mercado, né? Eu acho que isso, para mim, é uma das coisas mais, assim, interessantes, né? Alguns dias atrás, umas semanas atrás, uma das nossas consultoras fez um post sobre um trabalho específico. E uma pessoa entrou no post dela e fez um comentário que ela respondeu super bem. A pessoa fez um comentário do tipo: tudo isso é balela, não tem nada a ver, isso não é verdade, isso é mentira, as empresas não mudam, as pessoas não mudam. E óbvio que eu acho que ao ler isso a gente pode, ou eu pelo menos parei para refletir e falar, bom, ok, da onde essa pessoa está falando o que ela está falando? Então, para mim, como dizia Maturana, né, quem fala num diálogo qualquer, aquilo que a pessoa está falando fala mais sobre ela do que sobre o outro.
Então, não no sentido da crítica, mas no sentido de compreender que as pessoas que nos contratam, a sociedade, o mercado de maneira geral, cada um de nós está vivendo uma etapa da sua vida em que todas as crenças começam a se estreitar agora, não tem mais espaço, como eu disse agora há pouco, pelo menos eu vejo dessa maneira, de, por exemplo, a Atma não se posicionar em termos de algumas questões, de ser mais ativista. Isso também é mais recente, né? Alguns anos atrás, nós tínhamos muito ativismo interno na Atma, mas um cuidado de que essas posições não saíssem das fronteiras, né, do escritório de onde a gente estava falando. E hoje é muito difícil para nós e para mim também da gente não ter algum nível de posicionamento. E posicionamento é isso, né? Um posicionamento para escutar e dialogar, e não um posicionamento para negar ou para invalidar a percepção do outro. Mas posicionamento de marca e posicionamento de quem nós somos, eu acho que ele também deve levar para um lugar em que nós aceitamos ou não aceitamos alguns trabalhos, assim como os nossos clientes aceitam ou não aceitam algumas propostas e ofertas que a gente faz. Isso, para mim, é absolutamente natural. Sim. Você comentou uma coisa que me veio uma palavra, né? Assim, eu não sei dizer quais são os atributos, né? Bom, a gente vem de uma essência, né? Que a gente, ao refletir com a ajuda dos clientes e também olhando para quem nós somos, de onde nós viemos, etc., né? Que é o amor que transforma, né? Tanto é que isso deu origem inicialmente, né, ao People Love Change, e que esse ano assim isso vai simplificar, ganhar novas versões, né? Mas pessoas, amor, mudança, né? É parte da essência, né? E uma outra palavra que me vem, necessitou maturana, né? Assim, sei lá, nossas práticas são dialógicas, né? Então, se eu fosse dizer assim, puxa, mas o que vocês fazem, né? Puxa, tem várias formas de dizer isso, que a gente abre espaço de conversa, mas no fundo a gente cuida das interações por onde a gente passa, entre nós, conosco, entre as pessoas, para aquilo que parece muito divergente, de repente fala assim, puxa, mas nós estamos falando da mesma coisa. Né? Eu tive uma experiência esta semana, era um grupo de 40 líderes de uma empresa, e a gente fez um pulso de cultura para ver como é que a cultura que eles, este ano, lançaram, como é que estava na percepção das pessoas, né? E a gente usa no método o recurso de cenário análogo, né? Ou uma metáfora que ajuda a contar a história, né? E a metáfora que a gente encontrou foi de um carro derrapando em alta velocidade. E a hora que eles olharam, falaram assim, puxa, é isto mesmo. Só que cada um ali estava dizendo que a derrapagem era por um motivo. Então, vou dar um exemplo, né? Fala assim, puxa, olha, a gente não está sabendo priorizar. E o outro, não, mas não é por causa disso, é porque a gente não está cuidando daquilo outro, né? E esse processo de gerar o espaço de conversa vai fazendo, e a gente usa muito essa imagem do iceberg, né? A descida ao mergulho do iceberg para compreender menos o atributo. Porque nas conversas que eu olho no dia a dia das empresas, né, o corporativez impera, né, os atributos que servem para todas as empresas, etc. Para que a gente faça essa descida, compreenda o comportamento, que a gente compreenda a crença, compreenda o algoritmo cultural, né, não conheço outra forma a não ser criar espaço para poder conversar. Mesmo que as palavras elas continuem diferentes, o sentido e o significado neste grupo, que nós ficamos 2 dias juntos, se você perguntar assim, não em palavras, mas em sentimento, vocês sabem o que vocês precisam fazer coletivamente? A resposta foi sim, a gente sabe. É isso, se a gente olhar, de novo, né? Eu acho que o movimento para frente, o movimento de evolução do trabalho, do futuro do trabalho, ele tem uma dimensão que, na minha visão, se aproxima também a movimentos anteriores.
aos povos originários, as diversas formas que o ser humano encontrava para se reunir e gerar sentido comum, tomar decisões e fazer o que precisava ser feito. Porque hoje existe uma complexidade muito grande e, ao mesmo tempo, a gente também complica muitas coisas, né? Porque quando você estava falando, eu falei, nossa, isso parece uma prática Warã que alguns povos indígenas faziam de todas as manhãs se reunir em círculo e compartilhar sonhos. Ah, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, ah, eu tive um sonho e tal. E sem querer interpretar os sonhos ou sem tomar decisões de quem faz o quê, quando, eles saíam daquele diálogo sabendo o que precisava ser feito. Então, quando hoje a Atma, internamente, a gente vem trabalhando muito essa questão de ancestralidade, a questão de como a gente vive a fenomenologia do aqui e agora, é óbvio que a gente vai trazer o passado e qual a história e de onde vem aquele grupo, aquelas pessoas, etc. É óbvio que a gente vai ter uma reflexão sobre o futuro, para onde deliberadamente a gente quer ir, que futuro é esse que a gente quer cocriar, ou quer construir, mas no fim do dia é sobre o que está acontecendo aqui e agora, que volta na sua fala inicial de tem que ser de verdade. Então eu acho que essas coisas estão se aproximando também. Então, e nesse mesmo exemplo, né, voltando a essa coisa, né, do tipo que está acontecendo aqui agora, a virada desse grupo com relação à resultante, à cultura, do negócio e da própria cultura, foi uma parte do grupo verbalizar que tinha errado. Uhum. Isso, assim, parece que assim, foi um saca-rolha, assim, mas precisou de um caminho, porque falou assim, gente, a gente errou. Uhum. A gente errou na definição da meta. Uhum. A gente usou uma energia cultural que nós temos, que é de muita ousadia, de muita busca, né, por resultado e superação, mas a gente errou, a gente excedeu. E as conversas começaram a ir para um lugar que era de verdade daquilo que estava acontecendo naquele momento. E, consequentemente, um fenômeno interessante, né? Aqueles diagnósticos que cada um estava fazendo e que estava apontando para lugares diferentes, eles começaram a fazer e começou a apontar para o mesmo lugar. Ou seja, no ambiente de diálogo, mesmo que a conversação possa ser ou é muitas vezes divergente, não tem o objetivo de convergir, quando eu consigo me abrir minimamente e explicar por que eu fiz o que eu fiz, por que eu penso o que eu penso, a chance de ter uma convergência mesmo de ideias é maior. E eu acho que isso até me traz uma reflexão, né, de algo que muitos clientes têm me perguntado, muitos, para não dizer quase todos. Como vocês estão lidando com a questão da inteligência artificial? Inteligência artificial vai acabar com o negócio da Atma, Genos? Coaching vai ser um protocolo de IA? E a minha resposta é muito concreta, assim, não sei. E, do outro lado, quando eu vejo questões como essa, do fenômeno, ou de sentir ou antecipar o futuro que quer emergir daquela situação, eu acho que é o ponto onde talvez a inteligência artificial, no mínimo, vai demorar mais tempo para chegar. Não tem ideia se vai chegar ou não num lugar de antecipar emoções, o mundo sutil do que está acontecendo ali, mas hoje o recorte do nosso trabalho, seja ele um trabalho de mentoria, design, coaching, cultura, etc., eu acho que tem esse lugar de que, assim, existe a magia que as pessoas dizem que acontece no trabalho da Atma Genos, para mim, tem a ver com esse fenômeno do aqui e agora, levado para um lugar de que, assim, não adianta eu tentar antecipar alguma coisa que eu não tenho controle, né? Que é a diferença que a gente fala entre planejamento e preparação. Eu
Planejar, ok, é importante, é mental, é cognitivo, antecipar dados, tendências, informações, muito, muito relevante. Mas no momento que as coisas acontecem, a preparação é emocional. É a prontidão, né, que a gente tem que ter, seja como consultor, como executivo, de estar naquele momento e falar, dado que isto que está acontecendo, ou seja, esse futuro não era mais previsível em relação às tendências anteriores, como nós vamos agir hoje com o planeta onde está, com o tipo de polarização, de dificuldades, de complexidade que existe. Porque assim, se alguém me pergunta como a Atma Genus lida com o fato da polarização de pensamento ou com relação à mudança climática ou desafios globais, existe uma posição única, mas existe uma vontade de estar curioso e presente em relação àquilo que está acontecendo. Sim. Vou lançar uma pergunta para vocês aí, né? O Eduardo falou da inteligência artificial. Vocês acham que inteligência artificial é um sistema aberto ou um sistema fechado? Eu acho que é uma boa pergunta. Eu tenho uma visão, posso estar enganado, posso rever isto em 2 segundos, mas para mim inteligência artificial é um sistema fechado. Porque ela parte de dados que já existentes, né? É uma forma de organizar esses dados para ter uma resposta. Quando a gente fala, por exemplo, de cultura, o que a gente faz, a gente parte de parte não só parte, mas o processo é um processo aberto. E isso faz com que coisas aconteçam que não estão no campo da previsibilidade. Então, por exemplo, com esse grupo, eu não fui com um objetivo descrito, assim, vou fazer isto para que as pessoas cheguem naquele lugar e, consequentemente, elas assumam o erro. E eu acho que aí que está a beleza, né, de tantos anos de história da Atma, de se manter fiel, e a gente teve experiência já na nossa história, né, da gente tentar ir para um lugar mais de um sistema fechado, né, seja de produtizar demais, né, ou ter tudo muito à mão. Aliás, vale ressaltar, né, nós estamos fazendo teste com inteligência artificial para poder suportar e agregar, né, aquilo que a gente faz. Mas eu acho que isso é uma característica nossa. A Atma é um sistema aberto, no sentido de ir se transformando e descobrindo ao longo do tempo e criando, à medida que o processo dos projetos vão acontecendo, né, alternativas de inserção. E uma coisa que eu me pego falando bastante, eu acho que esse ano eu falei muito sobre isso nos diferentes projetos que eu tive, em especial de cultura, porque nas organizações o que impera é um jeito de pensar de um sistema fechado. Eu tenho um plano, eu preciso executar e eu preciso atingir aquilo, assim como deve ser um mecanismo de gestão, né, das coisas. Um processo, por exemplo, é um sistema fechado, né? E a pergunta muitas vezes que vem, fala assim, puxa, mas quando vai vir o resultado de cultura? E eu ou como medir. Ou como medir, né? E aí, em especial num grupo que insistiu isso, né, uma empresa extremamente, sabe, você vê que a capacidade de execução muito grande, né, uma cabeça assim de engenheiro, falou assim, olha, pode vir em 1 segundo ou pode vir em 100 anos o resultado. Tudo vai depender do que a gente fizer agora e depois, e depois, e depois, e depois. E eu disse, vamos viver o processo. E nesse sentido, acho que a Atma está começando a se reconhecer e se ver mais, ser reconhecida também, né, como um guia, né, de literalmente conduzir, seja uma pessoa, seja um time, seja a liderança, seja a organização do ponto de vista de cultura, né, por um caminho de aprendizagem. Então, acho que vale ressaltar que assim, a gente não é guru, a gente tem especialidade, né, mas a gente está no caminho de desenvolvimento a ponto de, né, a gente não sabe tudo e nem quer saber tudo. Mas a gente aprendeu que assim, se a gente conduzir e essas pessoas
forem nesse processo, as coisas vão acontecer. Um lugar que eu acho que é muito relevante para isso, é assim, enquanto estava falando, eu fiquei refletindo, os clientes que eu mais gosto, talvez, são os clientes menos previsíveis. Porque os clientes mais previsíveis, que têm um planejamento muito forte, o campo de alcance do meu trabalho, do nosso trabalho, eu sinto que é menor. O Yuval Harari, quando fala de como a gente pode lidar com a inteligência artificial, a linha final ali, bottom line, é autoconhecimento. Meditação, autoconhecimento. Por quê? Porque esse lugar de você conseguir olhar para tudo que você já fez, mas não estar apegado a isso, né? Porque é o que você falou, né? A inteligência artificial, na grande maioria das vezes, ela é alimentada por coisas, fatos, números, dados que já aconteceram. Quando você olha para frente, né, para fazer digressões do que pode vir a acontecer, óbvio que um sistema computacional ele tem previsibilidades de interações, milhares, milhões de interações, que são muito potentes. Do outro lado, tem esse toque da não previsibilidade. Assim, talvez o maior insight, e você sabe porque eu já compartilhei isso com você, de terapia que eu tive nos últimos anos, foi num determinado momento que eu estava dizendo para minha terapeuta o quanto, para mim, é importante que as pessoas confiem. Isso, para mim, é muito, assim, é quase uma obsessão. Eu preciso ser confiável. Só que em algum momento da minha vida, talvez lá na infância, adolescência, eu confundi ser confiável com ser previsível. E o detalhe é, eu odeio, com todas as minhas forças, ser previsível. Então, quando eu consegui dissociar essas duas coisas e consegui perceber que os clientes continuam confiando no meu trabalho, no trabalho da Atma Gêmeos, sem necessariamente saber o que vai acontecer, sabe, um plano de aula detalhado sobre o que vai ocorrer, de que maneira vai ocorrer. Quando eu olho para esse binômio e consigo separá-lo e falar, ok, eu consigo ser confiável, mas não necessariamente ser previsível. Se eu levo isso para o lado do cliente, eu vejo que tem muito potencial quando o cliente é um cliente que entende o poder da confiança, mas não necessariamente quer mensuração, produtividade ou credibilidade como algo assim prioritário, né? Quer dizer, essas coisas vão navegando juntas, é o que você falou. Pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a 100 anos. Ao mesmo tempo, o fruto do nosso trabalho, esses sinais mais sutis do que está acontecendo vão nos permitindo fazer ajustes junto com aquelas pessoas mais rapidamente, né? E esses sinais, né, se a gente olha para a abordagem que a gente adota, né, eu costumo trabalhar com um tripé, né, assim, que tem a ver com gestão, né? Assim como a gente faz gestão de projeto, gestão da estratégia, gestão de resultado, gestão de qualquer dimensão de um negócio, né? Do nosso lado, quando a gente pensa em comportamento, cultura, assim, esse tripé assim, a gestão da confiança, como você mesmo trouxe, né? Isso é um elemento fundamental do que a gente faz. Então, quando a gente entra em ambientes, né, em que a confiança ali, ela está presente, puxa, facilita muito a adoção de novos comportamentos ou do caminho para aprender novos comportamentos. Por outro lado, quando o ambiente não está, a gente precisa trabalhar para, né, melhorar ali a confiança entre as pessoas, né. Acho que a segunda coisa, né, em termos de gestão, é a gestão do estado de ânimo. Estado de ânimo é um termo que a gente usa bastante, né, que representa todo esse mundo
como se fosse o mundo emocional, mas numa perspectiva como se fosse a playlist, né? Como se fosse a trilha sonora que está tocando dentro de nós e faz com que a gente perceba as coisas de um jeito, né? Por exemplo, se uma pessoa ou um grupo está ressentido, eu posso ter uma iniciativa muito boa do outro lado, que às vezes eu vou perceber, assim, ó, mais uma coisa, né? Então, o estado de ânimo é algo que a gente busca cuidar, entender, né? Por vezes, a gente usa a lente do estado de ânimo para mapear a cultura, para ver se a gente precisa superar ou melhorar algum obstáculo de estado de ânimo. Foi o caso, por exemplo, de um projeto específico recente, né? Que a gente falou assim, olha, não façam mais iniciativas relacionadas à cultura nesse momento, porque a gente precisa trabalhar um negócio chamado estado de ânimo. Está generalizado que existe ressentimento, que existe resignação, que existe muita ansiedade, né? Então, gestão da confiança é uma coisa que a gente faz, que a gente busca cuidar, gestão de estado de ânimo e gestão de compromisso, né? E compromisso é algo que é entendido dentro das empresas como algo dado. Não, se você está aqui, obviamente você tem o compromisso, né? Mas a pergunta que eu me faço é, tá, mas você está comprometido com o quê? Porque não dá para se comprometer com tudo. Né? Então, qual é o compromisso do momento? Né? Nesse exemplo desse grupo, do carro que está derrapando, né? Nós vamos ter mais um encontro, né, em breve, e a gente vai buscar, legal, a gente se compromete com o quê? Com as poucas coisas para ajustar esse carro, colocar esse carro na pista de novo, né? Então, confiança, estado de ânimo e compromisso são coisas que, assim, é da natureza do nosso trabalho, né? E isso não dá para colocar em planilha, isso não dá para ter previsibilidade, isso não dá para você ter um roteiro único específico, porque essas coisas, elas estão dentro da complexidade de um sistema aberto, né? Ainda que dá para medir em outros momentos, por exemplo, engajamento, né? Pesquisas do Gallup há anos mostram que o engajamento ativo dos colaboradores, como média mundial, é de 13%. Quer dizer, cara, que a gente tem 87% das pessoas ativa ou indiretamente desengajadas. Então, quando você fala em gestão de compromisso, a gente trabalha isso, parece que é só... Não, então, quero engajar as pessoas. As pessoas dizem que estão comprometidas, mas elas se comprometem não só com o quê e o como também. Porque com o estado de ânimo não funcional, é muito mais complexo que essa pessoa vá se engajar ou se comprometer. E se a gente olha do ponto de vista também de confiança, é quase como um antecedendo o outro, e nem importa muito quem vem primeiro. Por isso que as intervenções, elas também não têm um lugar sempre igual para começar. Segurança psicológica é um tema importante? É muito importante, ele está presente em quase todos os trabalhos que a gente faz. Agora, eu não vou necessariamente falar sobre segurança psicológica se existe um momento naquele time que a questão emocional do time não está adequada ou funcional. Não sei se é o melhor momento de explicitar tecnicamente o que é e o que forma a segurança psicológica. Tem horas que, assim, qual é o corpo da confiança ou da desconfiança nesse time, né? Então... Isso me faz conectar com um tema, né, que historicamente no mercado que a gente atua, né, de consultoria, a gente vem desse lugar, né, de treinamento, desenvolvimento, né, os nossos principais interlocutores são as áreas de recursos humanos, né, e quando a gente olha para o histórico dessas áreas no Brasil, né, assim, quando as formações, o conhecimento, né, produzido, instalado, eles vêm praticamente dos mesmos lugares. Eu vou dar um exemplo, né, Dave Urich é um exemplo. É como se ficasse muito centrado em conteúdo. Olha, eu quero este conteúdo porque a minha empresa, os meus líderes precisam aprender isto, né? E aí você falou da coisa do corpo, né? E aí é uma crença que nós temos por vivência, né? Não é nem por escolha, engraçado, né? Porque
A gente não escolheu isso, a gente é isso, né? Que é a questão da oralidade, né? E eu recentemente, assim, eu fiz uma brincadeira com a palavra, né? Corporalidade. Que é isso que, assim, a gente está diante de pessoas que estão vivendo uma experiência, né? E por meio da linguagem elas estão contando alguma história sobre o que elas estão vivendo. Se eu vou lá e ofereço um conteúdo, né, por mais interessante que ele seja, mas o outro está vivendo uma coisa que é muito específica e diferente daquilo, a gente está perdendo a oportunidade de inverter uma lógica que é assim, vamos conversar e ver como é que determinadas coisas que a gente pode escolher junto podem servir para melhorar isso. E pode ser que seja segurança psicológica. Pode ser que seja qualquer tema que a gente achar, né? Então aqui, eu estou aqui trazendo esse ponto porque eu acho que tem muito espaço para as áreas de recursos humanos, profissionais de recursos humanos, assim, observarem que assim nem tudo é sobre conteúdo. A gente declinou ontem, né, de um pedido de um cliente que ele gostaria que nós estivéssemos presentes num evento, né, de fechamento de ano com toda a liderança. E a gente falou assim, olha, não faz sentido a gente estar, porque eles já tinham todo o roteiro do que eles queriam fazer, por que eles queriam fazer daquele jeito. Falou assim, olha, tudo bem, é simples, executa você já tem, né? E começa, né? Que é louco, porque muitos clientes fazem eventos de fechamento do ano em fevereiro, em janeiro, quer dizer, tem um lugar que é assim, qual é o timing e qual é o estado de ânimo, de novo, das pessoas para falar sobre isso, né? Então, quando eu olho as camadas diferentes, né, do tipo de... Eu acho que nem só de trabalho. Aqui eu queria falar um pouco sobre as crenças mesmo, aquilo que a gente acredita. Eu estou vivendo em mim, né? Meu corpo hoje, aos 63 anos, 62 para 63, é diferente do corpo de 40 quando eu te conheci, que é diferente de 20. Agora, reconhecer esse corpo e a potência disponível para coisas e como que eu trabalho aquilo que está disponível é também sabedoria em relação a um processo, a um sistema. Então, as empresas que têm, falando aqui de crenças nossas, né? Como integrar dentro de uma organização essas dimensões mental, emocional e física, não necessariamente como abordagens explícitas, mas de uma maneira um pouco mais integral, compreendendo que Sim. enquanto houver um filtro de crenças mentais que não permitem liberação de outras questões, emocionais ou não, esse sistema não anda, né? Então, acho que aí a gente até trabalha isso muito claramente através do Atma 7, né? Que é essa compreensão de que não é só o mindset, não é só o que eu penso, não é só o modelo mental, os vieses inconscientes. Tem outras questões de predisposição para ação, que são coisas do nosso mundo emocional, que são tão ou mais importantes para a mudança de comportamento, para a mudança de processo mesmo de mudança, e que não são levadas em conta, porque historicamente o mundo emocional, assim como o corpo, até menos do que o corpo mais ainda, são temas apartados, né? Assim, a empresa trabalha a saúde mental, né? É coincidência ou não esse nome? Sim. Porque muita gente nos diz, não, é só um nome, mas é óbvio que engloba tudo. Mas quando eu coloco um rótulo no meio e falo sobre saúde mental, é quase como se eu continuasse priorizando. Você é um ser mental que, por acaso, habita um corpo e, de vez em quando, tem algumas emoções. E
não é bem o que a gente acredita. Né? E o retrato, né, daquilo que a gente chama de organizações e a história, né, toda de como que se pensa, como é que se treina, como é que se resolve problema, como é que se decide, claramente são cabeças num corpo ambulante, né? Ou muitas vezes, cada vez mais, né? Corpos parados, né? Se a gente pensar que a maior parte das disciplinas, né, não inclui emocionalidade, não inclui corporalidade, parece meio exótico isto, né? Fala assim, puxa, a gente incluir o mundo emocional, isso está melhorando muito, né? A gente percebe isso, né? Eu acho que tem mais espaço, né? Ainda assim, eu vejo contrapontos ou rotas de fuga do tipo, isso aí é mimimi, as pessoas não tinham que ser, tem que ser protagonista, né? É como se precisássemos todos estarmos motivados sempre. 100%. E fazendo uma autogestão disto, quase que assim, ó, se vira, você que precisa cuidar disto, né? Fato é, a dinâmica, né, de um trabalho, ela tem inúmeras tensões, inúmeros conflitos, né? E eu acho que criar essas pontes, né, do mental, do emocional, do físico, né, é um caminho bem promissor, assim, a gente acredita nisso, né? Eu recentemente fui fazer um trabalho de autodesenvolvimento que, assim, 90% era corpo. 90%. 10% era literalmente compartilhar, processar a experiência, né? E muitas coisas aconteceram, porque, assim, tá aqui, né? A partir do meu corpo que eu expresso a minha criatividade, a partir do meu corpo que eu expresso a minha linguagem, a minha forma de conversar, interagir, né? E eu acho que tem um bom caminho pela frente, né? De abrir esses espaços para que mente, emoção e corpo andem ou caminhem cada vez mais integrados. Né? E aqui eu acho que tem um recorte, né? Teve um efeito rebote da pandemia enorme, enorme. Porque nós vivemos, né, a transformação de fazer o nosso trabalho do dia para a noite 100% online e reinventar uma série de abordagens de cultura e outras, né, para trabalhar remotamente. E teve um crescimento aparente de produtividade enorme, a tal ponto que muitos dos nossos clientes disseram, cara, beleza, remote first, vamos pro remoto, pro híbrido, gente do mundo inteiro, esquece presencial. E essa volta, Big Techs ou não, para estar mais presente, eu acho que tem uma vontade intuitiva de resgatar algo que eu não acho que é somente através do presencial, mas que talvez é um pouco isso. No passado, a gente reclamava, mas, poxa, tinha alguma coisa ali na energia e no comprometimento das pessoas. E é óbvio, quando você olha numa tela em 2 dimensões, os sinais sutis que o nosso corpo, durante milhares de anos, para não dizer centenas de milhares de anos, foi aprendendo a desenvolver intuição, coisas sutis, do cheiro, do tom de voz, de coisas muito sutis, que no ambiente híbrido a gente não consegue. Não. Então, eu acho que cabe aqui um olhar consciente de que não é um saudosismo. Lembra, antes da pandemia, 100% das coisas eram presenciais. Cara, eu não nos vejo nesse lugar. Nos vejo em uma posição ativista de que o que é humano e precisa ser priorizado. Porque o café com o presidente ou com a presidente não acho que vai cumprir aquilo que o café, aquilo que o corredor
com todos os problemas que existiam. E eu não estou aqui dizendo que as reuniões eram produtivas, que as pessoas se amavam. Estou dizendo que o fato de eu conviver e no corredor encontrar alguém e fazer uma conversa 2 a 2 e alinhar algo, ainda que não desejável, ele era um campo, talvez, de deixar vazar alguns elementos físicos ou emocionais que, num ambiente 100% remoto, é muito mais desafiador, no mínimo, né? E eu acho que esse é um ponto interessante, porque tem vários clientes nossos decidindo, né, por um retorno com mais ou menos intensidade. E uma pergunta que eu faço é assim, qual é a crença que está te levando a fazer essa escolha? Uhum. Porque se a crença o pessoal produz menos, ou assim, não estou vendo, assim, pera lá, né? É uma crença de comando e controle. Agora, se a crença puxa, isso pode ativar outros elementos importantes da cultura, da interação, do humano, é um outro olhar para a mesma coisa, né? Puxa, a Amazon está fazendo, não sei quem está fazendo. É por isso que você está escolhendo? Né? Você está escolhendo por que isso? Qual é a especificidade daquele negócio, daquelas pessoas, né? O Simon Sinek tem uma definição que eu gosto bastante, que conversa muito conosco, que é o que é uma equipe de alta performance? Ou o que é alta performance, né? Alta performance, por definição, não dá para ser uma métrica de que nós estamos numa performance elevada o tempo inteiro, né? Isso é uma falácia, né? Não existe isso. Manter performance, tudo que é muito reto tende a estar morto, né? Então, nós temos naturalmente picos e vales de performance, mas para nós, uma equipe de alta performance ou performance é muito mais um estado de ânimo coletivo que um grupo de pessoas tem de prazer de fazer gestão de confiança, compromisso, estado de ânimo a todo momento. Isso. Isto não quer dizer que a performance está alta a todo momento. Porque senão também seria assim, eu estou desconsiderando o cliente, o mercado, os concorrentes, as guerras, todos os imponderáveis. E isso é, no mínimo, inocente, né? Sim, Achar sim. ingênuo, achar que a gente tem esse controle. Então, o que eu entendo que é uma atitude da Atma que os clientes gostam muito é esse lugar mais vulnerável do tipo reconhecer que eu não sei, mas não sei não de um lugar de eu não sei e não quero saber, ou não sei porque eu não me informei a respeito, não sei porque a soma dessas variáveis que estão acontecendo é a primeira vez que está acontecendo. Então, como olhar para esse ambiente mais complexo, até caótico, e ter compreensão de outras abordagens humanas que possam trazer o melhor da tecnologia, das pessoas naquele momento, né? Sim. Eu acho que isso que nos motivou a manifestar a ontológica, né? Que hoje ela tem representado, acho que, o nosso lugar de experimentação, né? Para além desse contorno organizacional, indo mais para as pessoas, né? E nesse exercício da ontológica, emergiu um método que, inclusive, a gente incluiu na Atma, né? Absorveu pela Atma, que é do design ontológico comportamental. Então, começando, né, por essa coisa do design. Então, a gente diz, cara, nós somos designers. Né? E você falou dessa coisa do não sei, né? E aí eu me lembro de uma conversa que nós tivemos e surgiu a palavra, né, como distinção da coisa da hesitação, né? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu a fazer, e isso é um ponto que muitas vezes pode gerar estranhamento no cliente, né? Assim, eu não sei. Não quer dizer que eu não vá saber, mas assim, eu preciso observar, né?
E eu me lembro dessa coisa, né, aliás, isso me ajudou muito, porque ajudou a confiar e acreditar numa característica que era assim, fique na hesitação no sentido de não responder. A resposta ou os caminhos, eles vão acontecer, né? Eu estava num... E aí, só fazendo um parênteses, a gente sai do guru para o guia. Isso. Porque o guru, em tese, é aquele que sabe sempre. Isso. Tem todas as respostas, né? E aí, assim, olha o peso disso, né? De termos respostas para perguntas que, eventualmente, a própria pergunta não está bem feita, né? É. E eu me lembrei, quando você falou essa coisa do não sei, né? A gente tem uma frase ali, em especial, parte do time que tem trabalhado mais com cultura, né? Que é: tudo que acontece é símbolo, e como representa a si mesmo perfeitamente, aponta para todo o resto. Ou seja, as informações estão disponíveis e elas estão refletindo o que de fato está acontecendo e apontando para as coisas, né? E aí eu me lembro que eu estava numa reunião de kickoff num projeto, tinham acabado de aprovar a proposta, e era uma reunião com toda a diretoria da empresa, e eu precisei aguardar cerca de 10 minutos no local onde tinha um café, um sofá. Eu falei assim, o projeto começou, né? As informações estão aqui. Eu fiquei ali, observando. Uma pessoa passava para pegar um café, outra passava para pegar uma água, e assim, eu senti um certo silêncio, e aí eu observei o sofá. Era um sofá grande, e tinha cerca de 4 conjuntos de almofadas, todas simetricamente organizadas. Eu olhei para o lado, eu vi uma estante de livros, tudo muito bem organizado. Eu comecei a ver tudo e me veio uma palavra, né? É um ambiente asséptico. Que no passado era ótimo, né? Nós temos um ambiente bem asséptico, assim, um ambiente impecável. O que é um ambiente asséptico, né? Um consultório de dentista tem que ser asséptico, você espera, né? Assim, mas será que para uma empresa? E aí eu comecei ali naqueles minutos, falei assim, que padrões de comportamento um ambiente asséptico pode... E aí eu comecei a ver, assim, talvez o erro não apareça. Inovação seja algo... Talvez assim, eu sempre precise estar falando as coisas bonitas. Eu cheguei na sala de reunião e eu brinquei. Falei assim, eu não preciso mais mapear a cultura de vocês. Ela é assim, 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 eu vi cabecinhas. Eu falei assim, como é que você sabe? Eu falei assim, porque... Um sofá, algumas almofadas e um silêncio. Isso. E aí, voltamos a essa questão, óbvio que cada um de nós tem diferentes habilidades para observar o contexto, né? Mas isso é um pensamento do design. Ser um designer ontológico, comportamental, vamos partir do princípio assim, cara, eu estou observando as coisas, eu estou me observando, eu estou querendo processar essas informações, né? Tentar evitar ao máximo os julgamentos iniciais, e mesmo que eles venham, a gente está num processo que ele é parecido, assim, para mim, como se fosse... Não é nem Lego, né? É massa de modelar mesmo, né? É maleável, e aí de repente sai um elemento, né? E isso é estranho e ao mesmo tempo exótico, me parece, para muitas cabeças dentro das organizações. E a Atma acredita que é aí que está o nosso melhor valor para entregar para as empresas, porque a resultante vai vir. Eu acho que nós somos bem mais massinha de modelar do que Lego. Sim. Ainda que a gente trabalhe com Lego Serious Play, é uma abordagem, é uma ferramenta importante. E nessa metáfora que você trouxe, dessa contaminação inevitável entre pessoas. Né? Desse lugar, eu lembrei também de uma outra reunião de kickoff de projeto de cultura, que eu e você estávamos juntos, e a conversa até ali era sobre, entre outras coisas, saúde e como ser mais saudável. A empresa quer ser saudável, 8h30 da manhã, e entra uma bandeja cheia de Coca-Cola, energético, enfim, né? E aí, qual é a visão de saúde? Eu não estou nem dizendo que não seja, né? Mas qual é a visão de saúde que a gente quer falar ou que a gente quer viver, né?
Então, acho que dentro daquilo que a gente está aqui conversando, eu vejo que tem alguns elementos que são talvez importantes, como a gente vai ter, enfim, uma sequência de Atma Talks, assim como essa. A gente já teve nessa nova fase, né, o Atma Talks da Marisa e a Margarita falando de saúde mental. Assim, acho que esse elemento de que a gente, o nosso trabalho, ele é tão melhor quanto mais a gente consegue interagir como parte de um sistema no cliente, né? Eu acho que nós sempre soubemos disso, mas conseguir vocalizar isso desde o início é muito importante. Eu acho que vai para além da empatia ou de conhecer a linguagem, o negócio do cliente. Vai para além, com certeza. É se colocar mesmo no lugar de que, assim, como vivem estas pessoas que estão vivendo aqui e que precisam tomar uma medicação controlada para poder dar conta de uma reunião. Porque a forma de conduzir a reunião foi desenhada ou até inconscientemente levada a um lugar onde eu vou convencer ou ser convencido por alguém, e o nível de exposição é tão alto que, para mim, a minha imagem total de vida está em jogo em cada reunião. Então, uma reunião, se for uma visita internacional, então... Nossa, eu vou... Eu vou falar para o chefe do meu chefe, e é a minha oportunidade de estar ou não, de ser ou não, né, uma executiva, um executivo nessa organização. Então, acho que esse é um lugar que me toca muito hoje, que é, voltando no início, e talvez já fazendo um ciclo de encerramento desse papo que continuará sempre, mas Sim. Como se expressa? E eu quero te perguntar, como você acha que se expressa ser verdadeiro de verdade? Trazer a verdade sem ser um lugar prescritivo, arrogante ou de guru, de consultoria que diz eu sei, você não sabe. Como é ser verdadeiro de verdade? Acho que assim, a verdade a gente não cria, ela é. Eu acho que é um processo de descoberta. Ela está presente, né, nas diferentes situações. Então, como é que a gente vai descobrindo no sentido de tirar aquilo que está encobrindo aquilo que é de verdade? E atirar mesmo. Assim, puxa, olha. E é um caminho que muitas vezes, e aí entrando um pouquinho nessa questão de resistência à mudança, né, que é parte da nossa natureza também, porque tudo que a gente criou em termos de comportamento, ou tudo que uma organização tem enquanto cultura, é válido historicamente, né? Foi importante ter aquele processo daquele jeito para garantir que, e aí isso criou um padrão cultural que hoje a gente precisa questionar, haverá resistência. Então, assim, eu vou tirando aos poucos as coisas, né? E é um processo, né? O processo de ser de verdade, ele é um caminho, né? Pode parecer meio abstrato, mas a gente tem um método, a gente tem um jeito, né? A gente vem aprendendo. E o ano passado, 2024, acho que foi o ano de consolidar o método, né? Então, primeira coisa, assim, para eu descobrir, a gente precisa fazer um bom mapeamento do contexto, né? A gente precisa olhar para o contexto. E mapear contexto para além do contexto factual tradicional, números históricos e tal, é mapeamento qual é o mundo emocional das pessoas. Tanto né? É que a gente faz, sim, coleta de dados qualitativos e quantitativos, aplica modelagem estatística, enfim. Mas, assim, que histórias que estão vindo, né? Histórias para a gente é importante, porque as histórias, as narrativas, elas não são certas nem erradas, elas são de verdade.
Elas são de verdade. As pessoas estão dizendo, olha, eu estou com dor aqui, né? E o mapeamento para a gente, e eu tenho muito orgulho, sabe, de falar isso, porque é uma conquista, né? Tem um caminho para chegar. A gente chegou num modelo que ele é preditivo. Quando a gente faz o mapeamento do contexto, assim, a gente consegue prever o que vai acontecer, o que tende a dar mais certo, menos certo. Isso define muito a estratégia de como é que você conduz a cultura para o sentido que a gente quer, do jeito que é de verdade naquela organização. E eu tenho um exemplo, assim, real, um projeto que já tem 2 anos, e nós fizemos um exercício de quais foram os aprendizados da cultura nos longos 2 anos. É uma empresa, gente, que assim, ela tinha uma prática que eu faço orçamento com a régua lá em cima, eu não cobrava metas, tinha um jeito muito relacional e eu passava os ciclos, né, de reunião de conselho, etc., renegociando para baixar a meta. Em outras palavras, assim, eu prometi alguma coisa muito alta, não ia cumprir, ia ter que ficar negociando até chegar no mais baixo. Quando a gente entendeu esse padrão, e entendeu o que é de verdade naquela organização, primeira conclusão, se você investir em processos de gestão muito rígidos agora, essa cultura não vai suportar. Nós precisamos coletivamente, primeiro, desenhar como é que nós vamos operar numa primeira camada. Esse que surgiu um mantra cultural, que era uma meta única que envolvia 100% da organização. Pela primeira vez eles fizeram assim, cara, isso aqui a gente se compromete. Pela primeira vez num ano eles atingiram a meta que eles prometeram. No Isso segundo ano... Muda o estado de ânimo da equipe, dos acionistas. Muda tudo. A crença que estava por trás disso. O segundo ano, que foi 2024, eles aumentaram a régua, eles superaram. Quanto que vale isso? Mas por quê? Porque a gente fez um bom mapeamento. E não só isso, a gente questionou, né, o que a gente chama de normose isto, né? Assim, os padrões que precisavam ser questionados de fato, né? Além disso, teve uma clareza do tipo, onde eu quero evoluir, me desenvolver em termos de cultura, né? A gente trabalha com polos arquetípicos, né? Aquela organização falou assim, olha, eu quero evoluir no polo resultado, sem perder a minha essência que está no polo conexão. Essa era uma premissa. Beleza, essa é a visão de futuro que você quer? Como é que juntos a gente vai fazer, já que tem o polo conexão lá? Então, estou dando um exemplo porque... a gente só consegue ver a resultante no caminho, sabe? Tem um caminho para ser percorrido. E uma coisa que eu disse para essa empresa, eu falei assim, olha, vocês não vão regredir porque vocês aprenderam a fazer isso. Foram 2 anos seguidos que vocês aprenderam a fazer incorporar, isso. Incorporaram. Que a gente chama de body set. E, a título de curiosidade, eles economizaram cerca de 10 milhões de reais por não contratarem uma consultoria de gestão que o mapeamento disse, olha, pode ser que não dê certo. Enfim, tem elementos que eu acho que são muito relevantes e que vão para além, né, dos resultados do trabalho, mas assim como a gente começou dizendo há quanto tempo a gente trabalha juntos, eu queria... pelo menos do meu lado, finalizar dizendo o quanto eu quero trabalhar junto com você e com o nosso time interno, né? Porque eu tive uma sensação que eu compartilhei num trabalho, foi num trabalho específico, num cliente, estávamos nas montanhas ali no Rio de Janeiro, e foi uma sensação, quase como uma certeza, assim, de que eu percebo que eu vou, assim, ter uma sensação de que eu ainda vou viver muitos anos, mas me senti pronto para morrer. Então, esse lugar de, assim, é quase como
tem tanta coisa diferente que eu quero fazer com você, com os sócios, com a equipe interna, com os consultores, com os clientes, uma infinidade de coisas. Mas, do outro lado, tem uma sensação de que está tudo bem. A gente está vivendo um momento em que muitos mitos precisam ser questionados. Tudo que é um mito colocado como isto é assim, ele já deveria ter um convite para a gente falar, será? Que é o hesitar, que é essa posição, né, de questionar a realidade. Então, eu quero te agradecer muito. A nossa interação no dia a dia é pautada desse tipo de conversa, né? E Desde espero sempre. que para você que esteja escutando, eu ou nos assistindo, que tenha algum valor e que você possa interagir conosco, né? De alguma maneira ainda assíncrona, já que isso não é uma live, mas que vocês possam trazer elementos de que temas são interessantes, porque nós sentimos que como a história e a essência da Atma é baseada em oralidade, a gente não quer escrever coisas, conteúdos, mas a gente quer conversar sobre isso. É sempre muito bom conversar com você, conversar com vocês, porque me sinto escutado pelas pessoas ainda que não estejam necessariamente aqui e agora. Também quero te agradecer, acho que eu estou rindo aqui porque é um filme longo, né? Que é bom, assim, acho que é muito gratificante poder ter há 20 anos, né, uma relação como essa, né? E, enfim, essa é uma forma, né, que a gente encontrou de manifestar o que a gente faz, manifestar o que a gente acredita. Então, obrigado. Então, sinta-se à vontade para poder fazer comentários, o que você quiser, pedidos, né? E eu acho que a gente está aquecendo. Essa é a primeira interação que a gente faz nesse formato, né? Mais recentemente, né? Eu estou com vontade de conversar sobre mais coisas, assim, de lugares que talvez menos comuns, né? Mas a gente vai devagarinho, porque, como eu disse, né, o que é de verdade a gente precisa ir descobrindo, né? Para não desrespeitar o processo, né, de consolidação daquilo que é real, daquilo que é de verdade, daquilo que importa de fato. Então, até breve. Até breve. Grato a você e a todos. Obrigado.